Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, iniciando aqui mais um AlphaCast, nosso programa aqui semanal de histórias, novidades, enfim, tudo que você precisa saber, a gente faz um esforço para tentar trazer para vocês. Na minha companhia, professora Josi, mais uma vez, obrigado, né, por estar aqui. Oi, Breno, muito bom estar aqui novamente, e hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que faz parte da vida de todo mundo, é a professora Mônica Cardoso. Professora Mônica que estava aqui no bastidor contando pra gente sobre... Ela ia começar a falar um pouco sobre a vida dela, a gente pediu para ela parar pra gente ter uma surpresa junto com vocês, né? E aí você é uma educadora financeira, professora, começa contando pra gente como é que você descobre essa coisa da educação financeira. Você viveu uma falência antes de aprender a mexer com dinheiro? Conta pra gente. Exatamente isso. Eu vivi uma falência na época... Eu já vivi muita coisa, porque eu hoje estou com 57 anos, né? E eu comecei a trabalhar em banco aos 16 anos, no Banco Real. Então, quando eu descobri a educação financeira, eu havia quebrado, porque a Rede Marcos quebrou e a gente era representante comercial. De supermercado? De supermercados. Eu era representante dos queijos Poleng. E aí a gente atendia 60% da nossa receita vinha da Rede Marcos, porque o produto é A, classe A e B. E a gente atendia praticamente as lojas do Marcos e aí nós quebramos junto. E aí eu descobri a educação financeira. Eu era professora já à noite. Então eu e meu esposo trabalhávamos durante o dia e à noite eu dava aula de economia lá na faculdade padrão. E um professor amigo na sala de professores me mostrou um livro e falou, lê este livro. E era o livro do Robert Kiyosaki, que é mais conhecido como o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas o que eu li foi Independência Financeira. Sim. E a minha cabeça fez um boom. O que foi que deu esse start, você lembra? Porque ali, para mim, foi a diferença entre o ativo financeiro e o ativo contábil. Agora você tem que explicar. Todos os termos que você usar, você vai ter que trazer pra gente, né, Josi? Exato, tem que traduzir. Então, o ativo financeiro, por exemplo, um carro, na contabilidade, ele é um ativo contábil. Porém, se você olhar um carro financeiramente, se ele não te traz uma receita, ele é um passivo. Entendi. Porque ele só te traz despesas. Então, quando a gente é jovem, o que a gente quer? Primeira coisa que a gente quer quando a gente ganha salário? Um carro. E é o contrário, a gente tem que primeiro investir no imóvel. Por quê? Porque um imóvel vai me trazer um aluguel. Eu estou dentro da casa dos meus pais, tal. Aí eu alugo meu imóvel e tenho uma renda. Hoje eu percebo, até conversei recentemente com um amigo meu, ele é mais novo, ele tem 21 anos, ele não tem interesse nenhum em ter carro, em dirigir. As mentalidades vão mudando com o tempo, Sim. Né? Essa lógica que você tinha lá do início, ela mudou também, né? Mudou. Mas a lógica econômica é a mesma, né? A lógica econômica continua a mesma, mas hoje, o que acontece com os jovens de hoje? Eles são mais antenados e eles, devido à tecnologia, o avanço tecnológico, eles já usam, por exemplo, eles não saem de casa para comprar uma comida, não saem de casa para comprar uma roupa. E, inclusive, você aqui do seu celular, você compra tudo, pontua, ganha milhas, vira viagem e por aí vai. Mais uma coisa que você vai querer saber, mas essa é só na minha mentoria. Muito bom. E o que acontece hoje em dia também com essa questão, por exemplo, do uso... pouco uso, na verdade, do dinheiro físico, né? Eu sei que isso tem efeito, não é, sobre o nosso consumo. Essa coisa de a gente, na verdade, não lida com dinheiro, né? Ele cai na nossa conta, é tudo virtual, você gasta ele, é virtual, você paga as contas. O que isso tem de efeito prático, assim, na educação financeira? Essa coisa do uso do dinheiro físico ou não? A facilidade ou a dificuldade de controle. Fica mais fácil se você tem uma plataforma, o sistema faz ali a importação dos dados, você sabe para onde o seu dinheiro vai, tudo bonitinho. Então, essa é uma facilidade. E a dificuldade é aquela pessoa descontrolada, ela vai passando, parcela, cartão, e isso se torna uma armadilha financeira. Então, eu recebo muitos alunos que estão com grandes problemas devendo nome sujo porque não teve o controle de um cartão de crédito, um cheque especial. Então, é aí que está o grande segredo. A educação financeira não é ficar fazendo planilha. Isso não é educação financeira, é mudança de comportamento. Então, hoje, e o comportamento, ele é copiado.
Você teve educação financeira na escola? Não, tive Não. em casa. Na escola não. Certo, mas qual foi a educação financeira de casa? Foi o seu pai te ensinando. Agora a minha, pensa eu, com 16 anos eu entrei no Banco Real. Eu concorri com Carlos Chagas, Objetivo, eu era da Escola Técnica Federal, que depois virou Cefet, hoje é IEF. Então, eu passei num banco, eu entrei dia 6 de outubro de 83. Aí eu fui receber em novembro. E eu recebi outubro, novembro, 13º. Tudo junto. Tudo junto. Uma menina de 16 anos. O pai trabalhava na Saneago, ganhava 50 mil cruzeiros. Eu ganhava 54 mil cruzeiros. Ganhava mais que o pai. Eu ganhava mais que meu pai. Então, eu até soube o que fazer. Meu pai e minha mãe tinham a 4ª série primária, que hoje é o 5º ano, tá? Ensino fundamental. E aí eu até soube fazer investimentos sem ter noção, eu fui certa. O feeling, né? Eu comprei roupa, sapato, porque eu não tinha roupa e sapato para trabalhar. Eu usava aquilo que vinha da minha tia passava para minha irmã e passava para mim. Né? Isso, gente, eu tô falando de anos 80. Sim. E aí quem foi meu aluno, eu explico isso bastante na sala de aula. Nos anos 80 foi um período muito difícil, os anos 80 até os anos 90, antes da estabilidade econômica. Nós chegamos em março de 90 a uma inflação de 89% ao mês. É muita coisa. É muita coisa, ao mês, né? Ao ano não. Então, o que eu fiz? Eu comprei roupa, comprei sapato, coloquei 1.000 cruzeiros na poupança, comprei uma linha de telefone, porque naquela época Que só era quem também um tinha luxo, telefone era como ter um carro. Você queria paquerar um gatinho, não tinha jeito. Qual o seu número de telefone? Aí ele descobriu Ficha que de você era orelhão. pobre, né? E aí eu comprei, falei, não, eu vou ter telefone. Comprei o telefone, paguei em 36 pagamentos, como se eu tivesse comprado financiado um carro naquela época. Eu trabalhei quase 5 anos no Banco Real. Depois eu fui para outro banco, vários bancos, seguradoras, e meu currículo, assim, eu já sou aposentada hoje pelo INSS por tempo de serviço. Mas assim, não foi fácil, não tinha noção, porque o pai falava só assim, não põe o chapéu onde a mão não alcança. Essa é a educação financeira que eu tive. Ou então escutar assim, você ganha bem, mas você gasta demais, minha filha, minha mãe. Então era essa a educação financeira. Não era assim, olha, você precisa fazer isso, por isso e por isso. Porque o jovem, ele quer se sentir incluído. E isso não mudou. Não. Assim como eu queria ter um telefone para ter os contatinhos, né? Hoje não mudou, não. Hoje o jovem quer ter um tênis, ele quer ter um iPhone, ele quer estar inserido no contexto do auge, da moda, de tudo. E pensando, então, que esse comportamento é mais psicológico, né? Não tem problema, então, comprar aquilo que você quer, né? Se vai te satisfazer. Não Qual tem que é problema. o erro, então? É comprar demais? O erro é você comprar sem poder comprar. Sim. Você precisa aprender a planejar as compras e usufruir a inteligência. Por exemplo, um cartão de crédito, ele é o vilão porque o pessoal não sabe utilizá-lo. Ele, na verdade, ele te traz muitos benefícios, mas a maioria das pessoas acha que o céu é o limite, vai lá e faz dívidas. Então, não é bom ter dívida, é bom, é sinal, se você tem crédito, isso é bom para você. Só que você tem que entender como que você alavanca para crescer e não se ferra. Que é um grande problema. É o grande problema. Depressão, um problema. Né? Eu vejo assim, hoje no mundo que a gente está, essa coisa do consumismo, né? Assim, as pessoas têm realmente uma coisa dos excessos, até porque as redes sociais vendem isso, né? Assim, às vezes você, né, os influenciadores, eles estão lá sendo patrocinados pelas marcas, consumindo de tudo, mas aí aqueles seguidores que ficam iludidos com aquele estilo de vida acabam entrando, né? E olha, não é só jovem que cai nessa. Eu também já caí, não preocupa não que todo mundo cai nessa. Quando você vai, por exemplo, para encontros, mentorias, nestes eventos, dificilmente você sai sem comprar alguma coisa, porque mexem de cursos. Né? Olha, eu investi mais de 30 mil em cursos. Mais de 30 mil. Valeu a pena? Valeu. Eu hoje ganho. 100% valeu a pena? 100%. Não teve uns eu dois tenho cursos que foi só pra ti? Não, teve um que eu não gostei, não. Eu hoje, todo
Assim, eu tenho retorno financeiro de curso, do meu primeiro curso, sabe? Então, assim, hoje eu entendo que eu vou num evento desse, eu entro e saio, eu contei minha ansiedade, que não é fácil, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Mas é a ânsia de você querer realizar logo. Sim. Então, o que nós precisamos? Entender que o seu comportamento, o que você vai plantar hoje, você vai colher obrigatoriamente. Então, se você não souber escolher a semente, escolher o terreno, bonitinho, preparar o solo, você vai ter problemas, porque ninguém faz... como uma vez eu trabalhei numa agroindústria, e aí a pessoa resolveu fazer um experimento. E esse experimento tinha 1.000 hectares. Então, ninguém faz experimento desse tamanho. O experimento é 10, 20, tá? Então, a gente ria e falava assim, olha, o experimento do homem, né? Que não é a realidade de ninguém, né? Não, dele, né? não é a realidade de ninguém. Então, tem que saber, como diz os antigos, medir a água e fubá. Isso. Tá? Então é isso, e isso é educação financeira, aí nós precisamos ensinar isso para as pessoas, mas para ensinar isso a gente tem que desconstruir todo o comportamento financeiro existente, e isso é feito com sessões, a gente vai no profundo, vai lá nas emoções. Um aluno meu fala assim, você é a psicóloga do dinheiro. Muito bom esse termo, hein? Ótimo. Muito bom. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Entendo. Eu fico muito preocupado porque essa porta aberta que a internet tem de permitir que qualquer um fale para a câmera, me parece que tem muito discurso assim, que é o discurso certo, né? Me segue que você vai ter isso, isso e isso. Me preocupa esse coach, né, atual de o que eu estou dizendo é o que vai acontecer. Eu imagino que seus cursos sejam muito bons porque você tem um propósito e tudo, né? Mas eu já ouvi muita besteira na internet, assim, eu também né? já. Eu sou profissional coach desde 2012. Eu nem falo que sou porque eu não foco em trabalhar como coach. Eu uso as ferramentas do coach nas minhas mentorias. E eu tenho resultado que está lá no meu Instagram. Posso passar o Instagram aqui? Pode, fica à vontade. @Mônica Educadora Financeira. Então, eu tenho depoimentos, tenho live de alunas que fizeram comigo. Eu palestro na UEG, no Geofop, onde eu tenho muitos professores que querem fazer mestrado. Uma amiga, a doutora Andréa Correman, abriu para mim esta oportunidade. Então, eu palestro para professores, para jovens, tem um time de futebol, meninos de 14 a 16 anos. E agora eu vou palestrar quinta-feira aqui na Alfa, aqui para os jovens aqui da Alfa, então eu vou trazer Você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre a minha história, da menina de 16 anos que ganhava mais que o pai, porque eu acho que isso vai trazer uma conexão com eles vão entender que isso pode estar acontecendo com alguns. Então é o momento hoje da juventude mesmo, eu tenho um filho de 16, quase 17 anos, e assim... Eu fui dar um computador para ele, os amigos dele mandaram de presente dinheiro, Pix, para dar presente. Eu falei, que isso? Eu liguei para esse amigo, falei, que é isso? De onde você tirou? Não, eu gosto muito dele, ele é meu amigo, nem conhece, sabe, a pessoa... Eu falei, meu filho, você precisa de mim, você precisa da educação financeira. Mas eles estão ganhando muito e muito fácil. E não sabem como fazer e eles nem pensam também no futuro, né? Não. Porque uma hora esse sistema, igual, vamos pensar, pessoal que é influencer, né? Que tá lá na frente, ele tem aquele perfil de agora, mas daqui 10 anos ele vai estar fazendo a mesma coisa, será, né? Pois é. Você tocou no assunto da moeda digital, de tudo digital. A gente está aí com o Drex entrando no momento. E o que é o Drex? É a moeda digital brasileira. Então, nós temos aí 21 países já entrando com as suas moedas digitais. Então, nós vamos ter um embate aí na frente com o dólar, que é a moeda oficial do comércio e tudo. Isso. E os contratos vão passar para ser nas moedas digitais. Então, vai haver uma transformação muito grande no mercado financeiro dentro de um médio prazo. Você fala o quê? 10 anos? Nem isso. Menos? Menos. Eu sei que na Ásia, tem lugares da Ásia que você compra gasolina em galão, uma coisa super arcaica, com criptomoeda. Você passa um cartão a cripto é o que vai estar bombando aí, viu?
A gente tá preparado para isso, será? Não. E aí? E agora? Vai acontecer. Como na pandemia nós não estávamos preparados e todo mundo teve que aprender. E aí vai acontecer isso. Por exemplo, as pessoas mais velhas. Hoje eu trabalho para minha mãe, né? Porque ela não enxerga, não escuta, mas o WhatsApp ela sabe passar lá as mensagens e tudo. Mas para olhar banco, essas coisas, ela não entende realmente. Então é uma pessoa de 86 anos. Então essa geração que está indo daqui uns tempos, 5 anos, 10 anos, ela está indo e essa moeda não volta mais, vai ser uma transição aí. Eles não vão acompanhar, né? Não, já, eles, né, a vida vai seguir e a minha vai passando e a do meu filho que já nem vai mexer com dinheiro mais. Mas assim, isso não é uma forma justamente de exclusão? Eu acabo pensando muito sobre isso. Será que todo esse sistema acaba não deixando muito vulnerável essas pessoas? Eu fico olhando também, eu fico pensando na minha avó, na minha mãe, consegue lidar com um monte de coisas digitais. Mas banco, ela não mexe muito. Eu que tenho que ver, eu fico por conta. É o que vai acontecer, nós vamos ficar sobrecarregados, como nós já estamos. Mas aconteceu, é a evolução, por exemplo. Antigamente era máquina fotográfica, você tinha que revelar e tudo, depois veio a Polaroid, depois aí passou para a câmera digital e aí tá desse modelo que tá aí. É inevitável e a moeda do é ser isso. humano, né? Sabe que recentemente eu fui revelar fotos, porque eu tenho uma máquina de filme, e eu não achei para revelar mais. Porque só a Fujioka tinha e eles falaram, não compensa pra gente ter uma máquina que revela, porque ninguém revela. Eu ficava aqui acumulando filmes, esperava um mês e revelava, e não faz mais. Eu tentei fazer isso há alguns anos atrás também e não encontrei na época. Eu fico me perguntando, assim, porque é inevitável pra gente também acompanhar essa revolução, né? E tá acontecendo, ela já existe, Já está né? acontecendo. Mas a gente pode se atualizar, né? A gente pode ficar por dentro do que acontece e tudo. Você acha que esse sistema digital tem a ver também com a educação financeira? A gente tem que entender, igual, por que a gente usa os bancos ainda? A gente tá refém de banco ou não? O banco ainda é um... Você que trabalhou em banco há muito tempo. Não, a gente não tá refém. Ele é um inimigo nosso ou não? Não, ele não é inimigo, mas a agência bancária, não sei se vocês já perceberam, a agência física tá fechando. Por exemplo, os grandes Bradesco, por exemplo, só tem caixa em 3 agências em Goiânia, o resto não tem caixa mais. Não existe? Não. Não tem faz caixa. transferência bancária. Não, o pessoal existe, só faz né? transferência, o pessoal não saca dinheiro mais e deposita. Só isso. 3 agências, se você quiser sacar e depositar. Eu descobri isso porque eu tive um problema com o meu benefício, que caiu lá na Caixa, e o site da Caixa saiu do ar, 3 dias. Falei, como que eu vou fazer? Eu preciso do meu dinheiro. Fui lá, saquei, consegui sacar. E aí eu não tinha como mandar Pix para os outros lugares para fazer os pagamentos. Eu tive que depositar num banco, onde eu tenho conta, para fazer os Pix. Uau. A gente tá refém. A gente tá Mas pouco a gente é refém do banco também ou não? O banco é inimigo ou amigo? Ou não tem como classificar ele só assim? Não tem como classificar. Porque ele dá benefícios, né? Tá. Mas a gente tá meio refém também dos números. Mas a deles, gente movimenta em bancos, nós movimentamos os bancos digitais, entendeu? Então, bancos, corretoras, tá aí. O sistema financeiro é um dos mais seguros do mundo, é o do Brasil. E a gente continua fazendo a movimentação, só que agora é tudo digital. Praticamente ninguém pega dinheiro mais. Olha só, existe uma receita para se ensinar educação financeira? Ou é uma coisa que vai aprender só no seu curso? Assim? Não, você pode existe. dar uma orientação? Posso. Porque eu sei que as realidades são diferentes, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um rapaz falando sobre empreendedorismo, eu fiquei pensando, falei, não tem como todo mundo empreender, não é tão assim. Não, empreender não é para né? todo mundo. E aí eu fiquei pensando, tem uma receita básica de se fazer em casa, igual você falou do negócio da planilha, né? Mas é bom você ter anotado as coisas, Não, né? é parte, tá? Educação financeira não é só fazer planilha. Tem gente que anota, controla, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Qual o objetivo de eu fazer uma planilha? Mas faz parte da educação financeira, tá? Ter o controle para onde o meu dinheiro está indo. Porque você vai ter que analisar onde eu estou gastando. Nossa, eu estou comendo demais. Nossa, eu gastei aqui num show. Então, por que você tem que anotar seus gastos? É para você trazer clareza, para você entender onde que está indo seu dinheiro. E aí você começa a analisar. Nossa, esse final de semana eu extrapolei, eu gastei R$600 aqui só com besteira.
Porque eu falo assim, uma ida ao cinema, você não gasta menos de 200, igual eu tenho um menino adolescente, aí a pipoca, o guaraná, é a entrada minha e a dele, estacionamento, combustível, não vai menos que R$200 num fim de semana. E se você vai todo fim de semana ao cinema, todo fim de semana a um show, todo fim de semana você paga estacionamento, todo fim de semana. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, a educação financeira tem uma fórmula? Tem. Gaste menos do que você ganha. Só isso. Professora, mas eu não consigo. Consegue. Viver um degrau a menos. Se eu tive um aumento salarial, eu continuo com o custo que eu tinha. E começo a reservar dinheiro, fazer meus investimentos, iniciar o se pagar para o futuro. E tem alguma história, assim, você falou que justamente já passou muita gente, né, pelos seus cursos, enfim, tem alguma história em especial, assim, de alguém que você ajudou, que você consegue contar pra gente? Tem uma professora de Cristalina, chama Vanderlene, tem até uma live dela comigo. Tainara também é uma advogada que devia mais de R$5 mil no cartão e disse que o casamento estava acabando. Hoje ela é investidora. Minha primeira cliente, que é minha prima, ela é funcionária da Unimed e veio com problema também, estresse e tudo, ganha muito bem e não sabia o que fazia do dinheiro. A hora que a gente organizou tudo, ela virou palestrante, porque aí quando eu faço a mentoria, eu vou ajudar a pessoa a criar uma nova fonte de renda também. E aí ela, talento para falar em público, filha de radialista, tudo, começou a palestrar. Aí a gente se encontrou num velório de um tio. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não vai acreditar, ontem eu fiz minha primeira palestra paga. Então, assim, eu fiquei super feliz. Nós dois ficamos lá no velório de bar de chuva e conversando. Então, a Vanderlene trocou o carro, fez a primeira viagem com milhas e já tem reserva financeira e pagou, saiu do consignado. Então, tem muitas histórias. Tem aqui eu te mostrei as fotos do salão de beleza. Tem 2 anos que ela está comigo. É uma pessoa que passa por depressão. E quando a pessoa vem com depressão, alguma coisa, você tem que saber o tempo dela. Não adianta você querer ir no seu tempo, porque o educador, geralmente, ele quer ir no tempo dele. Quer mostrar resultado, precisa dos depoimentos. Não, tem gente que você tem que esperar o tempo da pessoa. E aí, no tempo certo dela, ela realiza, às vezes faz assim, de uma vez só. Então, você tem que entender de pessoas. Não adianta, não é sobre números, é sobre vida. Então, é uma construção de vida. Teve alguém que você não conseguiu ajudar porque elas resistiram? E qual que foi e aí eu nunca entendi. Aí sábado passado eu fui no encontro de mulheres, ela estava lá, e no momento que ela abriu o coração, que ela tem problemas com os filhos e tudo, que ela estava com 3 carros velhos. E aí o plano era, vamos trocar e comprar um bom, né? E ela resistiu, não fez, tudo, desistiu da mentoria e falou, eu te pago e pronto. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz, né? E depois de 2 anos eu encontro com ela num evento, numa sessão de entrega, não era bem uma constelação, mas era uma consteladora fazendo uma iniciação ali. E aí, quando ela abriu o coração, eu entendi que há 3 anos atrás ela não estava no momento dela, nunca que ela iria conseguir, devido aos problemas emocionais, a carga dela estava muito pesada. Então tem tudo isso. Você tem que entender qual é a carga que a pessoa está passando. E isso tem as sessões para você fazer. Por isso que a mentoria é boa. Não a coletiva é legal, é muito boa. Principalmente jovem que já resolve muita coisa, põe em prática, mas aquela que vem para individual, que pega na mão mesmo, essa é a melhor. Sim, que você vai pontuando, né? O acesso é mais próximo. Eu acho assim, engraçado, a dívida, né, faz a gente perder sono, né, perder o sorriso, perder a alegria. E geralmente quem procura uma orientação é geralmente alguém que já está muito frustrado com alguma coisa, né? E é difícil você conseguir reerguer essa pessoa, porque me parece que só ergue por causa do dinheiro, né, de fato. Hoje, como é que você pensa no dinheiro na sua vida, assim? No caso, eu fiquei
Há 10 anos atrás eu fiquei viúva e eu vinha com a dívida do Marcos ainda, Sim. da Rede Marcos. Então eu devia R$54 mil, a gente tinha cancelado seguro na época do Marcos. Fizemos tudo errado, porque a gente não tinha educação financeira. Sim. E quando eu descobri a educação financeira foi em 2010, o Marcos quebrou em 2007, por aí. E aí, quando a gente começou a colocar em prática, nós mudamos para Caldas Novas, fomos para o interior, para enxugar custos. E aí, lá, meu esposo faleceu, do nada. Em 13 dias, assim, uma pessoa que lutava jiu-jitsu, judô, academia, e adoeceu e faleceu. E aí eu vim embora e eu pensei, aí na época a pastora olhou para mim no velório do enterro dele e falou assim, os planos de Deus para você não se encerraram. Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, será? Né? Porque eu não entendia mais nada. E realmente, depois de um certo tempo, eu fiquei 6 anos no grupo e aí começou a queimar a vontade de ensinar para as outras pessoas sobre educação financeira. E eu ofereci minha palestra de graça para o grupo, fiz para 43 pessoas. E naquele momento, começou assim, nossa, se eu tivesse cobrado R$50, 43 pessoas, R$50, e nossa, eu tinha ganhado tanto numa palestra. E aí eu já comecei fazendo conta. E aí eu quis aprender para ganhar dinheiro. Exato, cobrar. Só que o meu olho só ia no dinheiro. Enquanto eu fiquei com o olho no dinheiro, eu não fui para frente. A partir do momento que eu comecei a olhar e transbordar na vida das pessoas, e ensinar, e aí as pessoas começaram a aprender, foi transformando, foi aparecendo cliente para mim. E assim, eu faço no centro de recuperação da minha igreja, no centro de recuperação Metamorfose, que é feminino, eu ensino as educandas, reeducandas de lá. Então, eu procuro fazer sempre um solidário, porque realmente é igrejas, eu palestro em igreja, empresas, e aí uma coisa vai aquecendo e vai chamando a outra. Qual a importância do dinheiro na sua vida hoje, assim? Você consegue dar uma porcentagem dele? Olha, dinheiro é muito importante, mas hoje, para mim, o mais importante é ter saúde e ter meu filho perto de mim, minha mãe. Isso, para mim, é muito mais importante. Há tempos atrás, eu pensava só em dinheiro. Achava que tudo se resolvia com dinheiro. E não é. Quando você pega, por exemplo, a roda da vida, é tipo uma mexerica. Tem vários gomos que te levam à prosperidade. Então, o que é riqueza, o que é prosperidade? Né? Riqueza é você ter o dinheiro. Agora, nem toda vez que você tem riqueza, você está feliz. E a prosperidade não, é você atingir vários aspectos da vida que te trazem felicidade. Muito bom. Entre eles a riqueza. Olha, eu ia pedir para você poder encerrar e olhar para essa câmera e deixar uma mensagem para quem acompanha a gente aqui. Se é jovem, se são pessoas mais experientes, enfim, mas eu acho que você tem muito a dizer e deixa alguma coisa relacionada a isso, essa educação financeira. E eu acho que você está trazendo uma educação financeira muito humana também, né? Talvez essa mensagem seria legal para quem está escutando a gente. Ok, então assim, eu quero primeiro convidar todos os alunos da Alfa que puderem ir, que não tiverem a processual, que participem lá da minha palestra, vai ser Finanças Pessoais, onde eu vou trazer bastante informações para vocês. E educação financeira é você aprender a trabalhar as situações ou favoráveis ou desfavoráveis, trabalhar isso para seu crescimento, tanto pessoal e financeiro principalmente. Muito bom. É isso, né, professora? Exatamente. Muito obrigado, Mônica. Obrigado por participar. Espero que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas, porque acho que a gente tem que olhar para a gente também, antes de pensar só em dinheiro, em pagar e tudo, né? E tentar entender o que a gente quer com esse dinheiro. Né? Esse é o grande problema, que a gente, quando está com problemas financeiros, ou tem dinheiro demais, não sabe o que fazer, ou tem de menos e não sabe o que fazer, nosso foco é o dinheiro. E aí tire o foco do problema e aí vai focar na solução daqueles problemas. Aí muda tudo. Excelente. Excelente. Muito obrigada, professora Mônica. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai encerrando mais um AlphaCast. Vocês participem aí, clica no nosso like, segue, marca o sininho, toda essa movimentação de internet que vocês já sabem. E até o próximo programa.